Shalom, queridos, graça e paz, o Eterno venha vos abençoar nesta tarde maravilhosa. Estava meditando na palavra de Deus e senti assim, movido para mencionar algumas coisas que muitas das vezes nós deixamos passar desapercebidamente. E meditando, ontem nós pregávamos na igreja a respeito de como obedecer a Deus. Falei sobre 5 princípios do que uma pessoa precisa para obedecer e quando obedecemos a Deus, o que Deus traz para nós, né? O que Deus traz para nós. E uma das coisas que eu deixei bem claro, até coloquei no vídeo de ontem, na minha mensagem na igreja, é que toda obediência não pode ter um porquê. Se houver um porquê, logo não há uma obediência sincera da parte daquele que tenta obedecer. Vivemos agora, nos últimos dias, onde as pessoas pouco se importam com a questão da obediência. As pessoas são tão envolvidas com as suas próprias causas que acabam esquecendo das causas de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele vai nos ensinar a orar, Ele diz que quando oramos, oramos dizendo onde Deus está e onde nós estamos. A partir disso, nós podemos nos concentrar naquilo que vamos pedir ao Pai. Ele diz, olha, quando você fores orar, diga, Pai nosso que estás no céu. Então, a primeira definição é de onde Deus está e onde nós estamos, para que Deus possa nos abençoar. E, com tudo isso, eu resolvi, então, trazer uma palavra para cada um de nós nesse início de tarde, rapidinho também, que eu não tenho muito tempo, sobre essa questão de obedecer, que é um dos frutos do Espírito de Deus na vida daqueles que crêem. Então, nós podemos entender que Deus, Ele espera de cada um de nós uma obediência que não seja cega. Eu falei ontem para as pessoas que quando nós obedecemos a Deus, nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Porque não existe obediência sem esforço. Ou seja, quem quer obedecer, ele tem que se esforçar para obedecer. Isso não é algo automático, não existe obediência automática. Mas é importante a gente ressaltar o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo quanto Ele te ordena, o Senhor teu Deus te abençoará. Ele diz assim, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque parece que o que Deus está dizendo é que se nós formos viajar para o campo, nós seremos abençoados lá, e se nós ficarmos na cidade, nós seremos abençoados lá. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é com que tipo de escolhas eu vou ter se eu for viver no campo. É que tipo de obediência eu vou viver no campo, para que Deus traga o benefício do ouvir e do obedecer. Então muitas pessoas acham que elas serão abençoadas se ela for para o campo, se ela for para a cidade. Mas se ela for para o campo com as mesmas opiniões, com as mesmas ideias erradas, que não obedece a Deus na cidade, no campo ele será tão fracassado quanto na cidade. Então é a nossa escolha no campo de viver, de ouvir a Deus, de obedecer, que vai determinar se seremos abençoados no campo, e as nossas escolhas de vivermos obedecendo a Deus, ao que Ele nos diz na cidade, que vai determinar se somos abençoados na cidade. O que Deus está dizendo é escolha de ouvir e de obedecer, é o esforço. Porque aí alguém diz, bendito será a minha amassadeira, bendito será a minha colheita, bendito, uma série de bendito que vem até o versículo 14, quando Deus começa a falar. Mas isso tudo vem a partir do versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo quanto Ele te ordena. Ou seja, de obedecer, você será bem sucedido.
Nunca vai haver um milagre sem uma obediência. Você vai ver que Jesus, em João capítulo 9, encontra um cego de nascença, e a Bíblia diz que ele dá uma ordem, passa lodo nos olhos do cego e dá uma ordem para ele, vai se lavar no tanque de Siloé, e a Bíblia diz que ele andou em direção ao tanque de Siloé e se lavou, e quando lavou-se, voltou vendo. E as pessoas o questionavam se ele tinha sido cego de verdade ou se era apenas uma história dele, e ele disse, não, aquele que me curou, que passou lodo nos meus olhos, mandou eu me lavar, e quando eu me lavei eu enxerguei. Ou seja, quando eu obedeci, eu enxerguei. Quando eu obedeci, eu tive minha visão restaurada. A gente sonha em ter muitas coisas, mas a gente não sonha em obedecer. A gente sonha em alcançar resultados extraordinários, mas a gente não sonha em obedecer. A gente quer obedecer o nosso coração, mas a gente não quer obedecer a voz de Deus. A gente quer obedecer o patrão, mas a gente não quer obedecer o nosso líder espiritual, o nosso pastor. A gente quer obedecer às ordens humanas ou às ditaduras que vivemos, a ditadura da beleza, a ditadura do preconceito, do politicamente correto, e esquecemos de obedecer o que Deus diz. Independente do lugar onde você esteja, o que vai mudar e o que vai te fazer abençoado é a sua obediência. Tira o porquê. Você já prestou atenção? Se aquele cego perguntasse, mas por que eu tenho que ir lá? Você não vê ele perguntando por que ele tem que ir, você vê ele indo. Porque a maioria das pessoas ficam perguntando por que ele tem que obedecer. A Bíblia diz que quando nós trazemos os dízimos na casa do tesouro, nós somos abençoados. Aí alguém vai dizer, mas por que eu tenho que dizimar? Por que eu tenho que ofertar? Você não tem que perguntar por quê. Quem é obediente não tem porquê. Quem é obediente tem, eu vou fazer e faz. Obediência não está no porquê, obediência está no fazer. Eu mandei uma mensagem de conexão para os meus amigos, que eu falava de Nicodemos, que à noite foi ter um encontro com Jesus, lá em João 3,3, e perguntou para Jesus como ele faria para ter a vida eterna. Jesus disse, olha, vai nascer do fazer e não do saber. Por quê? Aí alguém diz, não, mas ele diz, você precisa nascer de novo da água do Espírito. Pois é, nascer de um ato, do fazer. Porque as pessoas não querem fazer, elas querem saber. Vivemos uma sociedade onde as pessoas muito sabem, mas poucos fazem. E obedecer está muito mais em fazer, porque vem de um ouvir. Obedecer é ouvir uma ordem e executá-la do jeito que a ele foi dado. Então obedecer não é ficar parado, obedecer é lutar, obedecer é fazer, obedecer é se movimentar, é tirar os porquês, é aceitar o que Deus tem para a sua vida sem o questionar. Nós vivemos hoje e sem perceber a importância da obediência à palavra de Deus. Todo mundo quer obedecer do seu jeito, mas não como a palavra diz. Às vezes temos tantos questionamentos que ficamos a mercê do que vamos fazer. Tem pessoas que conhecem tanta Bíblia que deixaram de conhecer a Deus. Eu vou repetir. Tem pessoas que conhecem tanto a Bíblia que deixaram de conhecer a Deus. Porque eles conhecem tanto, mas do jeito dele, na leitura dele, mas esquece de obedecer. Olha para Jesus. Todas as vezes que Jesus dizia para os discípulos, alguém o questionava, dizia bem assim, mas por que devemos fazer isso? Ele diz, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Se eu estou fazendo a vontade do meu Pai, logo tudo que eu for fazer vai dar certo. Eu estou obedecendo e quando eu obedeço, Deus faz a coisa dar certo. Se tem alguma coisa na tua vida dando errado, talvez seja porque você não esteja obedecendo. Porque obedecer não é conhecer as Escrituras. Obedecer é conhecer e fazer o que se conheceu. Então todos nós sabemos que obedecer a Deus é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde tem muitas pessoas que agem por rebelião, de acordo com seus próprios conhecimentos, e os seus resultados sempre serão resultado de desobediência. Ontem eu comentava na minha mensagem que as pessoas, que desobedecem, ela traz consigo um ouvido de bruxo, um ouvido de feiticeiro.
Porque lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 23, Samuel diz: olha, aquele que não obedece é como aquele que tem um espírito de feitiçaria. E os que questionam é como aquele que tem um espírito de feitiçaria. Ou seja, aqueles que desobedecem é porque estão usando um ouvido que não é um ouvido de um cristão, mas o ouvido de uma pessoa que tem um espírito de bruxo, um espírito de bruxaria. Ah, mas eu não concordo. Bom, é problema seu, é o que está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 23, que quem desobedece é como um feiticeiro. Ou seja, se obedecer é fazer conforme ouviu, e a pessoa não está conseguindo ouvir a voz de Deus, logo ele é um feiticeiro. Ele está ouvindo a voz de quem? O significado da palavra obediência tem que ser muito mais aplicado hoje para as pessoas, principalmente aquelas que se dizem cristãos, que precisam aprender de que Deus está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, aqueles que são obedientes. Paulo chega a descrever em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, que é um culto onde você aprende a obedecer. A palavra obediência significa ouvir a palavra de Deus e seguir conforme ela foi instruída. Não é questionar, não é perguntar o porquê, não é perguntar por que eu devo fazer. Implica-se em anular nossa vontade, para que a vontade de Deus, o pedido de Deus seja estabelecido. Ninguém consegue obedecer quando não anula a sua vontade. A vontade nossa tem que ser anulada quando a vontade de Deus é que a gente obedeça. Mas você percebe que Deus não quer que você anule o seu desejo, Deus não quer que você vire um robô, mas Deus quer que você obedeça os princípios que Ele determinou para que o seu milagre seja presente na sua vida. Qual a importância da obediência? Obediência é tão importante quanto cristão, ser cristão. De fato, sem ela, ficamos apenas esperando as coisas acontecerem. Quando obedecemos, as coisas acontecem. Quando não obedecemos, nada acontece. Quem é cristão e não obedece, sempre vai ficar esperando as coisas acontecerem. Porque obedecer é antecipar o milagre de Deus na sua vida. É um ato de adoração, pois determina o nosso amor para com Deus. Eu estou obedecendo porque eu amo. Imagina as mulheres casadas, os filhos que amam seus pais e quando seus pais pedem para fazer alguma coisa, eles fazem. A mulher que quando o marido pede alguma coisa, ele faz. O marido que quando a mulher pede, ele faz. Mas ele pede porque está obedecendo? Não, porque também ama. Quem obedece a Deus é porque também o ama. É porque também sabe que o que Ele tem para nós é mais importante do que aquilo que nós estamos pensando no momento. Obediência é a marca registrada de todo aquele que vai ser salvo. Todas as pessoas que serão salvas, elas vão ser salvas pela obediência. Obedecer é permitir que a salvação chegue ao seu coração. Shalom, shalom, meu amigo Paulo, shalom, irmã Marta, shalom, Leonardo, shalom a todos. Obedecer é a marca de salvação. A gente consegue ser salvo a partir da obediência. Porque se a gente não crer, se a gente não for batizado, não haverá salvação. Não há salvação para quem não obedece. Obediência é a marca de salvação. Embora sejamos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, conforme a própria Escritura nos diz, mas não adiantaria nada aceitarmos Jesus e não obedecermos tudo aquilo que Ele nos manda. E Ele manda nós amarmos os inimigos, manda nós servirmos as pessoas, Ele manda a gente fazer. E se a gente for obediente, a gente faz. E se não formos, nós somos desobedientes. Desobediência é como o espírito de feitiçaria. Assim, nosso principal motivo para obedecer a Deus é mostrar para Ele que nós amamos. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu amo a Deus. Por que eu obedeço ao Senhor? Porque eu amo o Senhor.
eu só posso fazer a Deus aquilo que eu acredito. Olha o que está escrito em João capítulo 14, versículo de número 23. Quem me ama obedecerá aos meus ensinamentos. Meu Pai irá amá-lo e nós iremos a ele e faremos nosso lar com ele. João capítulo 14, versículo 23 e versículo 24. Nós precisamos aprender que só a partir, Deus abençoe, só a partir da nossa obediência aos ensinamentos de Jesus seremos salvos. Mas nós vivemos no meio de tantas pessoas desobedientes que, se não tivermos cuidado, seremos movidos pelos desobedientes a sermos iguais a ele, semelhantes a eles. A pergunta que eu quero fazer para você é: nós consideramos ser filho de Deus e amamos a ele? Então, como podemos demonstrar isso se não obedecermos? Se Deus realmente nos chama a ser filho, Jesus diz: eu faço a vontade do meu Pai, ou seja, eu sou obediente ao meu Pai, por isso eu sou filho. Porque se eu não fizesse a vontade do meu Pai, eu não seria filho, eu seria apenas um bastardo. As pessoas ao seu redor podem testemunhar de fato que elas são filhos de Deus. Você pode estar testemunhando a alguém que você é filho de Deus? Quais são as suas ações que alinham você à palavra de Deus para que você seja uma pessoa obediente? Você trata os membros, como é que você trata os membros da sua família? Como você se comporta no seu trabalho? Como você se relaciona com seus amigos? Como você sabe que as outras pessoas estão tendo em você a inspiração de alguém que ama a Deus? Tudo isso vem a partir da nossa obediência a Deus. Se nós não obedecermos a Deus, nós diremos que somos o que não somos. Seremos apenas uma ilusão ou uma fantasia daquilo que acreditamos. A obediência pode significar seguir a liderança de Deus mesmo quando não temos certeza do resultado. Quando nós estamos obedecendo a Deus, a gente segue Ele cegamente, porque nós confiamos tanto em Deus que sabemos que o resultado será bom, porque seguir a Deus nunca nos trará um resultado que seja desastroso em relação ao que cremos. Seguir a Deus, obedecer a Deus, é simplesmente permitir que a vontade dele seja estabelecida. A gente não precisa saber qual vai ser o resultado, porque a gente sabe que o resultado que Deus tem para nós é melhor do que o que nós temos por seguir os nossos próprios conceitos. Obediência pode ser difícil para algum. Muitas das vezes significa que o caminho pode ser mais alto do que aquilo que a gente está andando. Significa que as portas podem ser mais estreitas do que aquela que estamos passando. Servir a Deus em obediência, muitas das vezes pode nos levar a andar em montanhas que nossa vontade não quer, mas que certamente nos trará resultado. Eu costumo dizer, na geografia brasileira que vivemos, onde temos montanhas e vales, nós temos que aprender entre as montanhas e os vales. Primeiro, a montanha a gente aprende a ter visão, no vale a gente aprende a ter experiência. A gente não consegue escapar da obediência a Deus, porque se na montanha Ele nos dá visão, no vale Ele nos dá experiência. Nós não precisamos saber o resultado do obedecer, nós precisamos obedecer, porque amamos e sabemos que o que Ele tem para nós é melhor do que o que nós precisamos. A obediência sempre vai exigir de nós sacrifícios, disciplina. A obediência sempre vai exigir de nós sairmos da zona do nosso conforto. Obedecer a Deus sempre vai exigir de nós maturidade. E maturidade não é velhice, porque tem gente que acha que porque envelheceu já se tornou maduro, quando na verdade ele se tornou velho. Porque maturidade vem do nosso saber em fazer, e não do apenas saber sem fazer. É nós que escolhemos se vamos obedecer. E obediência deve ser demonstrada com confiança em Deus. Nós obedecemos pela fé. Porque olha, quantas pessoas pela fé foram obedientes. Por exemplo, Abraão
Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouviu a Deus, ele saiu. E quando ele saiu para viver o melhor de Deus, para ter as coisas que ele ainda não tinha. Olha para Josué. Josué pega os filhos de Israel, em obediência. Deus disse: ninguém vai falar nada quando estiver rodeando ali as muralhas de Jericó. Mas o Senhor, olha, manda o povo marchar em volta da muralha, e depois vocês gritam, toca a trombeta e gritam, e as muralhas ruirão. Eles só iam saber o resultado das muralhas caírem quando eles obedecessem. E a Bíblia diz que eles obedeceram e rodearam aquele lugar. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles viram as muralhas caindo e Deus operou grandes sinais. Se eles não obedecessem em ficar em silêncio, em rodear e esperar o soar das trombetas, como eles poderiam ver as muralhas caindo? Obedecer sempre nos vem uma outra pergunta. Há quantas coisas na sua vida que Deus pediu para você fazer e até agora você não fez? O que Deus está pedindo para você é difícil? Você está sentindo vontade de fazer? Nessa pergunta eu quero dizer para você que obedecer não necessita de sentir, porque obedecer não está relacionado aos seus sentidos. Obedecer está relacionado em fazer. Você não tem que esperar sentir para obedecer. Tem gente que é epidérmio, precisa sentir para obedecer. Nós não precisamos sentir para obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus sem sentir. Nós não precisamos procurar saber se vai ser difícil. Nós precisamos fazer aquilo que Deus mandou. Obediência nos mostrará que Deus está conosco e nós confiamos nele. Obediência nos trará considerações que a nossa fé é verdadeira e que Deus pode já operar através daquilo que acreditamos que ele é capaz. Obedecer a Deus não é fazer um orçamento para saber se você tem, é acreditar que Deus tem um recurso que vai te dar para você fazer o que você quer. Não é fazer um orçamento para ver se você tem condição, é fazer o que Deus manda, sabendo que Deus tem um recurso para te dar o que você precisa. Existe uma recompensa, já chegando aqui ao final, existe uma recompensa para aqueles que obedecem a Deus. Qual é a recompensa para quem obedece a Deus? Primeiro, sucesso. Qual a primeira recompensa para quem obedece a Deus? Quem obedece a Deus tem sucesso. Olha o sucesso de Noé, olha o sucesso de Abraão, olha o sucesso de Josué, olha o sucesso de todos aqueles que obedeceram, olha o sucesso do cego de nascença que foi o tanque de Siloé. Olha para Naamã. Naamã arrumou um porquê quando Eliseu disse: vai mergulhar no Jordão, vai mergulhar 7 vezes. E ele disse: mas tantos rios tinham em Damasco. Não. Aí o servo dele corre e diz: rapaz, se Deus lhe pedisse uma coisa pior não faria, por que não faz a fácil? Preste atenção, se ele não obedecesse, ele ficaria leproso. Porque esse é o grande problema. Nós continuamos com as nossas dificuldades porque temos dificuldade de obedecer. Naamã teve que mergulhar, e quando ele mergulhou, o sucesso chegou. Quando você obedece, o sucesso chega. Quando você obedece, você tem sucesso. Você tem sucesso. Quando você obedece a Deus, você dá para Deus a responsabilidade dele fazer. Quando você desobedece a Deus, você pega a responsabilidade de fazer. Eu vou repetir: quando você obedece a Deus, você dá para ele a responsabilidade de fazer. Quando você desobedece a Deus, você assume a responsabilidade sua de fazer. Por isso que Jeremias capítulo 9, versículo de número 11, o Senhor nos diz que Ele tem um plano para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Ele tem um plano de sucesso. A vontade de Deus para a nossa vida é que tenhamos sucesso. Deus tem um pensamento de sucesso para todos nós, basta nos obedecer.
Josué capítulo 1, a Bíblia diz: leia a palavra do livro da lei, medite nele, porque ele te dará sucesso em tudo aquilo que você cumprir. Uma questão: você avalia o sucesso como? Porque tem gente que avalia o sucesso definindo dinheiro ou outras coisas. Não, sucesso é fazer bem aquilo que você se dispõe, ou terminar bem aquilo que você se dispôs a fazer. Ah, mas é dinheiro. Se você se dispôs a ganhar dinheiro, vai ser dinheiro. Ah, mas é saúde. Então, se você se dispor a viver com plena saúde, será saúde. O plano de Deus para a nossa vida sempre estará sendo cumprido quando nós obedecemos. Você será bem sucedido como mãe, como pai. Você será bem sucedido como marido ou esposa. Você será bem sucedido no seu trabalho. Você será bem sucedido como líder espiritual. Sempre vai existir áreas na sua vida que terão problemas, mas Deus sempre lhe trará sucesso quando você obedece. A segunda coisa que Deus te dá quando você obedece a Deus é bênção. Deus prometeu nos abençoar se nós obedecermos. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Isso quer dizer que o desafio do evangelho distorcido de hoje, onde muitas pessoas ficam sendo enganadas, sem querer fazer nada, sem querer obedecer, ou acreditando que já tem um sucesso, porque tem Jesus, vai para o céu, eu questiono. Porque se não há obediência, você pode até falar em línguas. Olha o que Paulo diz, lá em Coríntios, quando ele fala do amor, ele diz: olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, eu só serei se eu obedecer. E Deus nos mandou amar porque Deus é amor e Ele quer que todos nós amemos. Não há resultado de bênção sem a obediência. Por isso que a bênção é descrita em Deuteronômio de 1 ao 14, 28 de 1 a 14. A recompensa pela nossa obediência sempre vai ser de termos os nossos filhos abençoados, de termos nossa vida protegida, quando em Malaquias capítulo 3, ele diz: se vocês trazerem o dízimo na casa do tesouro, as janelas do céu serão abertas, repreenderei o devorador para que não vos consuma, e virá sobre vós uma bênção tal que dela advém a maior abundância. Bênção. Nós teremos resultado de prosperidade, nós teremos resultado de saúde. O Senhor nos ajudará a se destacar em todas as áreas da nossa vida. Quando obedecemos a Deus, Deus sempre nos abençoará. Deixarei, para finalizar, alguns exemplos. A Bíblia nos fala de Abraão, Isaque e Jacó, que desfrutaram da bênção de Deus por causa da obediência. Hoje algumas pessoas são tão abençoadas, ricas, financeiramente, suas famílias bem-sucedidas, que elas esquecem que elas têm que obedecer a Deus em outras coisas. Pessoas que pelos seus braços conseguem, de alguma forma, conquistar alguma coisa. Apóstolo, como eu posso obedecer a Deus? Você pode obedecer a Deus se relacionando com Ele e tentando, de alguma forma, fazendo o possível para seguir todas as ordens que Ele te ordenou. Você precisa entender que o principal motivo da obediência não é agradar a você. O principal motivo da obediência é agradar a Deus. O motivo da obediência não é o seu resultado financeiro, o seu resultado na família. O principal motivo da sua obediência é agradar a Deus. É fazer Deus se sentir feliz pela sua obediência. A alegria do Senhor é nossa força, mas um coração alegre formoseia o rosto. O que Deus quer é que a nossa obediência não seja pelas coisas que podem vir, mas pelo amor que temos a Ele. Obedecer a Deus é agradá-lo, é fazer com que o nosso amor seja demonstrado não só para Deus, mas para as pessoas que nos rodeiam. É desfrutar da presença de Deus, porque quando nós obedecemos a Deus, Deus está conosco. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus,
E quando nós nos relacionamos em obediência a Deus, Deus anda conosco. Você não precisa pedir para Deus estar com você, é só você obedecer que você vai ter a garantia dele estar contigo. Você vai ver Noé, Deus dá para ele uma tarefa difícil, um agricultor manda construir. Mas Deus é assim, né? Deus não precisa da sua habilidade para fazer você ter o que ele sonha que você tenha. Você vê que Deus chama Neemias, que era um copeiro, para construir muro, que é coisa de engenheiro. Você vai ver, Deus chama Moisés, um fazendeiro, para construir uma arca, que é coisa de construtor. Então você vai ver que Deus sempre chama alguém para fazer aquilo que ele não tem capacidade. Porque o que Deus quer é que você não olhe para a sua capacidade, mas que você olhe para a obediência que você tem a Ele. Obedecer a Deus faz milagres que ainda você não experimentou. Obedecer a Deus é fazer independente da sua capacidade, porque tem gente que diz, mas eu não sou capaz, eu não tenho habilidade para isso. Ei, obedeça. Quando você obedece, a capacidade chega. Quando você obedece, as coisas fluem. Quando você obedece, as coisas acontecem. Você não precisa saber para fazer. Você tem que fazer para saber. Da mesma forma, devemos amar a Deus com todo o nosso coração, obedecendo. A Bíblia diz em Eclesiastes que quando a gente for fazer alguma coisa para Deus, tem que ser com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Isso é obediência. Obediência exige força de entendimento, força de alma, força da capacidade física. Obedecer a Deus tem que ser algo que tem que ser feito com toda a harmonia da sua vida, com tudo que expressa a vida. Tudo que expressa a vida em você tem que estar dentro dessa obediência. Obedecer com entendimento, obedecer com a sabedoria, obedecer com a força das mãos, obedecer. Faça como se fosse para o Senhor. Por isso que, através da obediência, nós podemos orar. E toda vez que nós oramos, mostramos para Deus a obediência, que significa sacrificar. Obedecer muitas das vezes significa sacrificar. Às vezes a nossa obediência pode ser dolorosa, mas Deus está entendendo que nós estamos nos esforçando. É força das mãos, força da alma, força do entendimento. Às vezes a gente olha para o jardim do Éden e tudo que a gente percebe é só o fracasso de Adão e de Eva. Mas olha, se você for olhar antes, quando eles obedeciam, as coisas davam tão certo para eles. Eles viviam em paz, em harmonia, tudo era maravilhoso para eles. Mas quando eles desobedeceram, tudo virou um caos. Os espinhos furaram os seus pés. E agora eles andam com o pé ferido, porque a Bíblia diz que a serpente feriria o seu calcanhar. Agora o homem anda ferido com calcanhar. Preste atenção no detalhe. Calcanhar, ele é a parte do teu corpo que mais tem acesso ao mundo. É ele que sustenta todo o peso do seu corpo. Deus está dizendo que as pessoas mancarão nesse mundo, porque nesse mundo onde eles se apoiam, eles serão feridos. Mas Deus nos dá uma ordem de autoridade, quando Ele diz, você pode até viver com o calcanhar ferido, mas aquele que feriu o teu calcanhar, você tem autoridade para pisar na sua cabeça. Então, é melhor andar com o calcanhar ferido do que com a cabeça esmagada. Precisamos tirar o foco da nossa recompensa. Eu estou encerrando para não ficar muito grande. Precisamos entender que a obediência é um ato de redenção que todos nós temos que praticar. Quando somos cristãos e dizemos ser cristãos, não é mais a nossa vontade, mas é o Senhor. Eu não sei como é que a gente canta tanto. Cristo vive em mim, agora não vivo mais eu, quando a nossa vontade sempre é o mundo ou fazer outras coisas e não agradar a Deus. Obedecer nunca vai ser fácil, mas sempre vai ser gratificante. Obedecer nunca vai ser bom, mas sempre vai ser necessário. Obedecer nunca vai nos trazer boas alegrias no momento da obediência, mas depois sempre nos trará grandes alegrias. Obedecer sempre vai nos empurrar para mais próximo de Deus e nunca nos distanciar dele. Desobedecer sempre nos tira do nosso jardim e nos joga ao esquecer.
quando nós obedecemos a Deus, nós temos a certeza que Deus nos ama. Nós temos a certeza que o Senhor vai o tempo todo nos honrar com aquilo que buscamos dele. Deus não nos chamou para sermos pessoas cristãs, entre aspas, mas para sermos obedientes ao que ele diz. Porque ser cristão de palavra e não de obediência não nos faz cristãos, nos faz qualquer outra coisa. Quando alguém diz, eu sou evangélico, eu sempre pergunto, mas se você é evangélico, então você segue o evangelho? Se você diz que é cristão, então você segue a Cristo? Quando você diz, eu sou protestante, aí tudo bem, você pode protestar qualquer coisa. Mas quando você diz, eu sou evangélico, eu sempre tenho que perguntar, mas você segue o evangelho? Você diz, eu sou cristão, mas você faz o que Cristo faz? Não. Se você não faz nada do que Deus mandou, então você não pode dizer que é algo, porque a gente só é quando a gente faz. Alguém disse, nós somos o que comemos, mas eu queria dizer, nós somos o que pensamos e o que fazemos. Espero em uma outra live poder dar mais um pouco do que Deus tem nos dado para fazer-nos crescer a cada dia. Obedecer nunca é fácil, mas sempre será abençoado. Eu vou repetir. Obedecer não é fácil, mas sempre nos fará abençoado. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Se o Senhor disser que sim, até lá, em nome de Jesus.